Senador Paim, cumprimentá-lo pela atitude tomada em relação à provocação feita pelo senador Álvaro Dias, dizer-lhe que eu deveria estar hoje nessa comitiva e só não integrei a comitiva, como era meu desejo, porque presido a Comissão de Agricultura do Senado e havia uma audiência pública para ser realizada. Então, por esse motivo, única e exclusivamente, é que eu fiquei em Brasília e não fui nessa comitiva. Eu endosso a iniciativa de Vossa Excelência e hoje mesmo, na nossa Comissão de Relações Exteriores, quando fizemos 2 sabatinas para os nossos representantes, um no Equador e outro na Mauritânia, eu abordei esse tema. E fiquei acompanhando, através da assessoria do Flávio, que assessora o senador Aécio Neves, para saber das informações de como estava acontecendo a viagem. Depois de um primeiro momento em que foi proibida a descida de um avião autorizado, a descida do avião da FAB em Caracas, o ministro Jacques Wagner entrou em articulações com o governo venezuelano e acabaram autorizando a aterrissagem do avião da FAB. Já foi, no meu entendimento, um gesto de, pelo menos, tolerância do governo Maduro com um direito inalienável na democracia, que é um contato dos parlamentares brasileiros com os líderes da oposição na Venezuela que estão aprisionados, estão presos. Agora, de uma hora para outra, e talvez não seja surpresa a forma como os nossos parlamentares estão sendo tratados, pela intolerância, pela truculência, pela forma, eu diria, agressiva e violenta com que eles estão sendo tratados num simples trajeto do aeroporto até a prisão. Na verdade, essa é totalmente a ação destinada a inviabilizar a visita dos senadores aos líderes da oposição. Só que, ao contrário, eu digo isso que é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque este fato fica mais grave do que a visita deles aos oposicionistas. O governo venezuelano está atacando senadores brasileiros. Podem pensar diferente, tem gente que é da base do governo, senadores brasileiros. Então, o tiro no pé do governo venezuelano é exatamente esse, de criar um fato, de estimular a sua militância para ir lá e atacar a van que levava os senadores. Senadora Ana Amélia, nessa linha, o assessor direto do presidente disse que, nesse momento, o presidente está fazendo já todas as tratativas e, em seguida, vem ao plenário para explicar à casa o movimento que ele já fez e, de fato, a situação, pelo que o assessor Bandeira aqui da presidência me informa, é grave. Só para dar eu queria, olha, o presidente Renan Calheiros, que foi também o artífice na interlocução com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, para obtenção de um avião brasileiro, bandeira brasileira da FAB, que foi lá, tem sido até este momento, e acredito que não será diferente, numa intransigente defesa institucional da casa e dos seus membros, no caso, os senadores. Então, eu acho que o senador Renan Calheiros está tendo uma atitude nesse episódio exemplar, por conta da integridade, preservar a integridade dos representantes do Parlamento brasileiro. Então, como eu disse, é um tiro no pé. Eles iriam lá, conversariam, voltariam, não teria nenhum problema. Poderiam ter lá uma declaração ou outra. Agora, atirar pedras num veículo onde estavam só senadores brasileiros. Você concede uma parte? Com muita alegria, senador Waldir Raupp. Senadora Ana Amélia, presidente Paulo Paim, senador Álvaro Dias, que se pronunciou ainda há pouco, eu sempre defendi, como membro do Parlamento do Mercosul, há muitos anos, a entrada da Venezuela no Mercosul. Por que eu defendia? Com pronunciamento em Montevidéu, com pronunciamento aqui no Brasil, na Comissão
de Relações Exteriores e no Parlamento do Mercosul. Porque eu entendo que a Venezuela fica, os governos passam. A Venezuela é uma nação, parceira comercial do Brasil, onde o Brasil tem uma boa relação comercial, mas o governo venezuelano está passando o limite. Quando eu falei naquela época que o Chávez ainda era vivo, eu digo, a Venezuela fica, o Chávez passa. Eu nem sabia que o Chávez ia morrer, né? Lamentavelmente, o Chávez veio a falecer. Mas assumiu o Maduro, que, no meu entendimento, está caindo de Maduro. Ele vai cair também, ele vai passar. Esses governos ditatoriais, de exceção, eles passam, a nação fica. Então, eu espero que as autoridades venezuelanas possam entrar em campo, interceder e que os senadores possam fazer a visita e possam voltar ilesos para o Brasil. Porque senão o Brasil vai ter que tomar uma medida mais dura e mais drástica. Porque se não tomar vai ser mais drástica. Até excluir a Venezuela do Mercosul. Porque se um país membro do Mercosul não aceita que uma comissão de senadores do Parlamento brasileiro possam visitar esse país para visitar presos políticos, então esse país não merece. Aí sim, enquanto persistir esse governo, aí não merece estar no Mercosul. Obrigado. Eu agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, até porque uma das cláusulas importantes do Mercosul é a cláusula democrática. E, por isso, ela tem essa consistência institucional, que é a defesa desse princípio. Então, Vossa Excelência tem razão. Essa é uma agressão, não é uma agressão a 10 ou 4 senadores, é uma agressão ao país, ao Brasil. Então, por isso que eu imagino que seja o ministro agora receba a informação que o senador, nosso presidente Renan Calheiros, falou com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e vai falar pessoalmente com a presidente Dilma Rousseff para exigir providências imediatas em proteção aos senadores. O presidente também falou com os senadores Aécio Neves e Aloysio Nunes Ferreira, senador Paulo Paim. Então, o presidente Renan Calheiros está acionado por Vossa Excelência, que está presidindo a sessão, tomando as medidas necessárias para esse episódio. E eu desejo sinceramente que o fim do episódio seja um fim que não desonre o princípio democrático, não desonre o princípio de respeito às pessoas por pensarem diferente. E nesse século XXI, nesta região, o que está acontecendo é inaceitável. E eu quero me solidarizar com os senadores que estão sendo agredidos lá e dizer, como disse o senador Raupp, a população e o povo da Venezuela não merecem. A nação venezuelana merece ser respeitada por todos nós. Os governos passam, a nação fica. E é esse o nosso princípio também. Eu queria apenas agora saudar aqui os vereadores da cidade do nosso Erval Seco, senador Paim, a Cláudia, a Neuza e o Paulo, todos eles do PDT, do nosso senador Assir, do nosso senador Lazier Martins, senador Paim, e os gaúchos estão aqui no processo. Eu queria falar também de uma questão, senador Paim, que foi muito cara a Vossa Excelência, porque sempre que tinha que fazer emendas ao orçamento, Vossa Excelência cuidava de uma instituição lá no Rio Grande do Sul, o ERGS. Vossa Excelência sempre teve cuidado com ela. Acontece que nós vimos ontem no Tribunal de Contas um pedido de informações ao governo, tem 30 dias para explicar alguns procedimentos que foram irregulares do ponto de vista das contas públicas. Essa foi uma atitude prudente, penso, de muita responsabilidade e de muita valorização da equipe técnica e do ministro relator, casualmente, um gaúcho, Augusto Nardes. Isso é muito importante. E eu estou agora fazendo um reparo, porque nós estamos discutindo, Vossa Excelência também, como eu, lutou muito pelo FIES. E o recurso que foi cortado, as bolsas cortadas, a gurizada veio toda bater no seu gabinete, no meu gabinete, para tratar de recuperar, porque estavam com muito medo de perder o FIES. Pois agora, o programa, outro programa, tão importante quanto o FIES, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, chamado PIBID, que concede bolsas a alunos de licenciatura, participantes de projetos de iniciação ao ensino em universidades e faculdades, e o Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, PARFOR, focado na oferta de educação superior para professores da rede pública. Além dos alunos do FIES,
Esses professores desses programas também estão prejudicados, senador. O Parfor, por exemplo, deveria estar funcionando plenamente como prevê o regime do programa. Colaboração entre a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, estados, municípios, Distrito Federal e as instituições de educação superior. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Ao contrário, a falta de repasse de recursos por parte do Ministério da Educação está causando a suspensão dos cursos em todo o Brasil. Um levantamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, administrada pela reitora Arisa Araújo da Luz, o corte para esses programas deve chegar no país a 90% e afetar drasticamente a formação de professores em inúmeras instituições de ensino estaduais, federais e principalmente as comunitárias de todo o nosso Rio Grande. No país, mais de 7 mil professores ficarão sem esse curso de aperfeiçoamento e das 80 mil bolsas para este ano, 70 mil estão suspensas, senador. Os demais estados do país também sentem os impactos dos cortes orçamentários e da demora no repasse do recurso para a educação. As atividades Parfor, realizadas pela Universidade Federal do Pará, do senador Jader Barbalho, que aqui está, por exemplo, previstas para o mês de julho, serão canceladas por falta de verba, senador Jader Barbalho. E isso que estamos num programa de Pátria Educadora. Esses cursos, essas bolsas, são 80 mil para professor, formação de professores, para melhorar a qualidade do ensino. É o assunto que nós mais tratamos. Só no seu estado do Pará, as atividades na Universidade Federal do Pará, prevista para o mês de julho, serão canceladas por falta de verba. Mais de 13 mil professores da educação básica e formação vão ficar sem aulas em julho deste ano. A normalização das atividades, se ocorrer, está prevista para janeiro de 2016. No Pará, o curso do Parfor, realizado pela Universidade do Estado do Pará, a UEPA, previsto para ser iniciado em julho, foi cancelado. E a previsão é que as atividades também só sejam retomadas em 2016. Os cursos de licenciatura em Pedagogia, Educação Física, Ciências Naturais, Matemática, Geografia, Filosofia e Ciências dessas universidades estão ameaçados. Muitas instituições, como a Unisul de Santa Catarina, por exemplo, ofereceram em março deste ano vagas para cursos de 4 anos de licenciatura. Só para essa instituição, 45 vagas estava previsto para cada turma por meio do Parfor. Como ficam esses alunos matriculados? A Lei de Diretriz e Base da Educação diz claramente que a implantação de turmas especiais nos cursos de licenciatura é importante. Será que essa questão está mesmo sendo tratada com a devida importância na Pátria Educadora? É assim que o governo valoriza os professores? Cursos serão atrasados e menos professores serão formados no tempo de atender a crescente demanda por educação no país. Qualquer atraso para a conclusão de qualquer curso resulta em menos educação, menos alunos, menos professores e, consequentemente, menos empregos. A Pátria Educadora, que deveria se esforçar para ter uma nota 10, está, ao meu ver, prestes a obter nota abaixo da média, menos que 5. Penso, portanto, que cortar os incentivos para a formação dos docentes em nível superior é mais uma falha séria naquilo que nós tínhamos que dar total prioridade, que é a educação. Eu queria agradecer, senador Paim, mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência, especialmente o senador Renan Calheiros, pelas iniciativas que está tomando em relação à missão brasileira que está em Caracas, tentando uma missão política, respeitosa e institucional. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não,